Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. 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 Meus irmãos, eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, o livro de Esther. Capítulo de número 3. Versículo de número 1. Todos acharam? Amém. Livro de Esther, capítulo de número 3, verso de número 1. Aleluia. Tem muitas traduções diferentes. Eu leio e os irmãos acompanham. Diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero promoveu Amã, filho do Elidata, o Agagita, e exaltou, pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam no portão curvaram-se e reverenciavam a Amã, porque assim tinha ordenado acerca dele o rei. Porém Mardoqueu não se curvou, tampouco fez reverência. Então os seus servos do rei, que estavam no portão, disseram a Mardoqueu: por que transgride o mandamento do rei? E tendo eles falado com ele dias após dias, não lhe deu ouvido, referindo a Amã, para ver se a conduta de Mardoqueu seria tolerada, pois Mardoqueu tinha decidido que era judeu. Enquanto viu Amã que Mardoqueu não se curvava, nem lhe fazia reverência, ficou cheio de ira. Até aqui, meus irmãos. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa quando nós a buscamos como referência na nossa vida. Este mês passado, eu estive conversando com uma pessoa e ela estava um tanto quanto desesperada acerca do nosso país. Ela disse que a crise está vindo, está aqui no nosso país e as coisas só tendem a piorar. Esse ano está ruim, o ano que vem vai estar pior ainda. E eu conversando com essa pessoa, eu pude ver o desespero que ela se encontrava. É fato que na nossa vida nós vamos passar por momentos difíceis. E eu costumo dizer que a nossa vida, a nossa trajetória é como uma estrada, a qual tem o seu destino final. Eu não sei aqui quantos dos irmãos já foram para São Paulo. Quantos aqui já foram? Olha, muitos. Então, vocês já conhecem o caminho para ir para lá? E sabem que nesse caminho nós enfrentaremos obstáculos. Nesse caminho tem curvas, tem até alguns atalhos um tanto quanto perigosos. E como nós estamos no Brasil, né? A estrada é recheada de buracos. Uma beleza para cortar o pneu, para estragar os amortecedores do carro. É a estrada. E eu costumo dizer
dizer que o importante não é a estrada, por mais que seja bom, às vezes ela está legalzinha, né? Mas o importante mesmo é o destino final. É aonde você quer ir, aonde você quer chegar. E a vida como uma estrada, nós temos uma meta, um objetivo. Cada um tem a sua escolha e os seus pensamentos, mas vamos definir aqui como bênçãos. Muitos querem bênçãos. Quem aqui quer bênção? Levanta a mão. Só o Emerson que não quer bênção, né, Emerson? O único que não levantou a mão. Mas o restante todos querem uma bênção. É o seu destino final nessa trajetória. E nós temos que entender que nessa trajetória nós vamos ter dificuldades, vamos ter obstáculos pelo caminho. É por isso que nessa noite eu quero falar com os irmãos como vencer em meio à crise, através de uma postura de um servo de Deus. Na palavra do Senhor aqui lida, nós vimos a história de uma dupla. Por mais que eu não falei a outra pessoa, eu já vou te adiantando, é a que leva o nome do próprio livro, a Esther. E o que é interessante, irmãos, que nessa história nós vamos aprender 3 pontos para você gravar melhor, 3 S's para você vencer em meio à crise, através de uma postura de um servo de Deus. A história nos conta que Amã aqui estava encrencado. Ele não se dobrava aos seus joelhos. Aliás, Mardoqueu estava encrencado, ele não se dobrava aos seus joelhos para Amã. E Amã ficou muito irado, ainda mais quando ele descobriu que ele era judeu. Você está vendo? Essa rixa aí com os judeus não é de hoje, não. É de lá de trás. A guerra é muito antiga. Imagina só, eu não sei aqui quem de vocês que estava na pregação passada e nas outras que eu estava falando sobre Israel, que eles foram levados cativos. Pois é, aqui está uma turma que foi levada. E aqui, nesse império persa, nós vemos que entre esses judeus está Mardoqueu, que é aquele que eu acabei de falar para os irmãos, que ele não dobrava os joelhos para Amã. E também a sua sobrinha Esther. E Esther, para que os irmãos entendam melhor, ela conseguiu uma oportunidade muito boa. Porque na vida, irmãos, Deus nos concederá oportunidades muito boas, oposições de destaque, que é para que nós possamos fazer algo pelo seu povo, algo pela sua obra. E esse rei aqui desse império, ele teve uma decepção com a sua esposa. Imagina só comigo, o rei vai lá, faz uma festa para os seus súditos, os príncipes, os nobres, as pessoas mais importantes foram convidados. E nessa festa o rei, ele queria mostrar a sua riqueza, as suas conquistas, e nada mais, nada menos do que mostrar também
a sua mulher, que por sinal era uma mulher muito bonita, alguns reis gostavam mesmo de fazer essa bronca toda, gostavam de se mostrar. E aí na festa rolando, ele lá conversando com os nobres, com as pessoas importantes do império, ele pede para chamar a sua esposa, e a sua esposa não vem. E agora? O rei ficou muito irado, e você sabe que ele tinha autoridade até para poder matar ela, mas ela escapou. Só que no lugar o rei resolveu colocar outra rainha. Não podia, era a lei. Uma rainha não podia negar o pedido. E então, irmãos, aparece Ester. No meio dessa multidão, o rei mandou convidar todas as moças virgens do império, solteiras, e no meio delas apareceu Ester. Mardoqueu disse para ela: vamos traduzir para a nossa linguagem aqui. Eu vou escrever seu nome lá, Ester, mas você não fala que você é judia, não. Não pode falar que vem do povo judeu. Vocês viram aí, né, irmãos? O que está acontecendo? Está aparecendo nas manchetes, nos jornais. Tem muita gente que odeia os judeus. Olha a Segunda Guerra Mundial aí. Que massacre. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos, simplesmente por serem judeus. E então ela foi para esse dia, e, por incrível que pareça, foi a escolhida. Agora ela é rainha. E nesse meio tempo, existe um homem chamado Amã, que está no palácio. Ele é nobre, está agradando o rei. O rei, por então, decide colocar ele acima de todos os príncipes, como ministro, a autoridade máxima abaixo do rei. E aqui tem gente que já começa a se achar, né? Ele não pode subir um degrau, não pode subir num tijolinho, que já acha que é dono da cocada doce. Você conhece gente assim? Ele não pode subir na vida, que ele já começa a se achar em qualquer área. Às vezes não tem nem onde quer ir morto, comprou um iPhone, às vezes nem olha para o lado para cumprimentar os outros, já está se achando. Infelizmente tem gente que é assim. Então, irmãos, quando o rei o sobe de patamar, agora ele tem que ser venerado, tem que ser respeitado, e para os judeus isso era uma afronta. Então, quando ele passava, todo mundo dobrava o joelho, mas Mardoqueu não dobrava, porque sabia que essa referência era somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitas pessoas se dobram para outras coisas. Ah, pastor, mas não tem que fazer. Acho que não, tem essa não. Se você é servo do Rei Altíssimo, nada de ficar dobrando seus joelhos para a mão por aí, nada de ficar reverenciando a manso por aí. E ele não dobrou o joelho, e aí entra o primeiro ponto. O primeiro S aqui. As pessoas que ficavam ali perto do portão do rei observavam que todo mundo se dobrava o joelho, mas Mardoqueu não. Ele era diferente. Mas para aquele povo era esquisito. Esse cara está fazendo. É assim a mulher. Quando você decide ser diferente, as pessoas falam assim: o que esse cara está fazendo? Que maluco! Mas somos diferentes. O Pai está à procura. Não está à procura de multidões.
não está à procura de nomes ou de pessoas importantes. A palavra de Deus nos diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E se está à procura é porque está em falta. Quantos adoradores verdadeiros estão aqui nessa noite? Dá um brado de vitória. Olha lá, o pessoal viu ele não dobrar o seu joelho. E aí começaram a falar para ele: ô, por que você não obedece? Por que você não faz as coisas igual nós? E aqui no capítulo 3, verso 3, nós vamos ver esse primeiro ponto. Então os servos do rei que estavam no portão do rei disseram a Mardoqueu: por que transgride tu o mandamento do rei? E eu fico imaginando aqui, aquele povo devia ficar buzinando a orelha dele, né? Por que você é diferente? Por que você não faz isso junto com a gente? É assim ou não é, irmão? Quando você decide seguir os caminhos de Deus, as pessoas vão começar a criticar você. Por que você não vai mais na baladinha? Por que você não vai tomar mais uns golinhos com a gente, sair para a igreja? Só você. Todos os nossos amigos da escola estão indo juntos, só está faltando você. Só você é o diferentão da história. É assim ou não é? E aí ele teve que suportar essas pessoas falando na cabeça dele. E aí, quando eles viram que não resolvia, foram até Amã, o primeiro-ministro, né? O cara ali que está passando para todo mundo dobrar os seus joelhos. E quando Amã fica sabendo, ele devia ter ficado bravo. Só que aí alguém acrescenta: é judeu. E na palavra do Senhor fala que Amã era agagita, ou seja, ele era da descendência de algum daqueles povos que viviam perto ali dos amorreus, que odiavam os judeus, detestavam os judeus. E detalhe, os judeus estão ali naquele império, mas aquele povo, muitos deles também não gostavam dos judeus ali. Eles foram levados cativo. Lembra da história que nós contamos aqui nas semanas, nos meses que passaram? Então, irmãos, ele ficou muito furioso, mas Mardoqueu foi suportando. Eu não sei qual crise que você enfrenta na sua vida, não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, mas você tem que entender uma coisa. O primeiro S aí para você ser um vencedor é suportar. Suporte. No Evangelho de João, capítulo 16, diz assim: ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não é para você ficar desanimado, não é para você se entregar ao problema, não é para você viver uma vida de rotina, de tristeza. Deus não quer isso para os seus filhos. Deus, Ele te chamou como escolhido. E a palavra do Senhor nos diz em Salmos 46 que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Se você está passando por um momento difícil, um momento de angústia, é uma crise que você está enfrentando, então o Senhor é seu refúgio. Tira um momento para falar com Ele, dobra os teus joelhos, vai lá e se entrega, se derrame na presença de Deus. Fala: Senhor, está difícil, mas me ajude a suportar. E ele foi suportando. Mas Amã tinha poder. E quando ele ficou sabendo que
Mardoqueu era judeu, aí a sua ira se acendeu e ele quis aproveitar uma brecha aí, porque provavelmente ele conhecia uns amigos, tinha parentes e outros mais que odiavam os judeus também. Tinha judeu por toda parte do império. Então ele estrategicamente chega até o rei, e ele já está com crédito com o rei. Ele vai lá e fala assim: ó rei, tem um povo aí que está meio rebelde, está dando trabalho, não está cumprindo os seus mandamentos. Eu proponho para o rei, para nós dar um fim nessa galera aí. O rei vai ficar em paz, vai viver feliz. E ó, não precisa nem esquentar a cabeça, vou dar 10.000 moedas de prata para cobrir os gastos, tudo que precisar aí, vai depositar aqui no cofre do palácio dela. Olha que maravilha. Ele ficou feliz, falou assim: então se tem gente dando trabalho, ele não sabe nem o que era. Falou: o rei muito ocupado, né? Acho que nem deu muita atenção para saber os detalhes. Ô, toca, tá aqui no anel, vai lá, dá uma carimbada lá e pode procurar aí se você precisa. E a mãe sai tudo feliz. Agora eu dou fim nessa galera. E mais, ele foi lá e construiu uma forca enorme e falou assim: essa aqui vai ser para o Mardoqueu. Fez o decreto, mandou distribuir o império, carimbou com o anel do rei. E agora a notícia estava dada: em tal data todos os judeus seriam mortos. Mas olha, a crise estava instalada no império. Agora todo mundo que era judeu estava correndo perigo, tinha muita gente lá. Mães, mulheres grávidas, crianças, homens, trabalhadores, pessoas honestas, comerciantes, judeu. Quando Amã fica sabendo dessa notícia, ele rasga as suas vestes e começa a chorar no portão do rei. E isso era um costume da época, porque quando acontecia algo de trágico, ou até mesmo um luto, era um sinal de sofrimento. Você estava ali, um luto, você rasgava as suas vestes. Era um costume daquela época. E ele fica ali chorando no portão do rei. Quando Esther fica sabendo, a rainha, e ela sabia que não podia fazer nada, porque o rei deu o seu anel para fazer o decreto. Não tem como revogar, nem o próprio rei. É a regra dos persas. E ela pede para o camareiro ir lá, tem Mardoqueu no portão, e fala: olha, a rainha não pode avisar que é para você. Sai daí. Levanta. E Mardoqueu fala: não, acho que nem deu muita atenção, e continuou lá no portão chorando, porque ele sabia que quando chegasse essa data, os judeus seriam mortos. A crise estava instalada naquele império, mas era para os judeus. E quantas vezes que você está passando um momento difícil, quantas vezes você está passando um momento de situação delicada, mas essa prova não é para os outros, é para você. E aí tem gente que até pergunta e fala assim: Deus, por que eu? Fulano vai bem, ciclano se deu bem na vida, Beltrano não tem problema, olha lá, vive até feliz. Você cumprimenta ele, está todo de sorriso no rosto, acho que ele nem sabe o que é prova. É só eu. A crise, ela se instala de uma maneira que ela vem para perturbar a nossa vida. Se você é brecha, se você se entregar, e aqui no capítulo 4, verso 17, está o segredo aí do segundo S, para você ser vencedor. O primeiro é o que? Suportar. Vai suportando, está difícil, vai suportando.
Aí vai piorar. Você fala, e agora? Você vai suportar. Então aí entra o segundo ponto: superar. Porque tem pessoas que ela está ali naquele problema há anos, ela não supera, ela fica ali enroscada naquele mesmo negócio. Você quer resultados diferentes, meu irmão? Você tem que tomar atitudes diferentes. Dá um passo de confiança. O Deus que te chamou, Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. É claro, não é para você flutuar. O que a gente está falando aqui é para você sair desse comodismo que às vezes você está. Ah, pastor, mas eu vou trabalhar, eu me esforço, eu faço isso. Tudo bem, mas existem vários tipos de comodismo. E a gente tem que deixar de lado. Temos que seguir em frente. E você sabe o que a rainha fez? Falou para o camareiro, vai lá e fala para ele, ela insiste. Não é para ficar chorando no portão do rei. Levanta-se, coloca-se de pé, vai avisar o povo e convoca eles que nós deveremos pôr um dia para o clamor, devemos jejuar, clamar ao Senhor, porque somente Ele nos dará a vitória. Tem situações que nós podemos resolver, mas tem situações que nós vamos fazer parte dela, mas quem vai fazer o resto é Deus. Eu costumo dizer que é igual uma casa em construção. O carpinteiro está lá terminando de pôr o telhado, e o ajudante está lá embaixo mandando a telha. O profissional é ele, está lá em cima, ele é o carpinteiro, o outro é ajudante. Mas o carpinteiro quer que o ajudante mande a telha. E a nossa vida é da mesma maneira, irmãos. Se as coisas não mudam para você, é porque você está deixando de jogar telha. Você é o ajudante e ele é o carpinteiro. O possível cabe a nós, mas o impossível cabe a Deus. Faça a sua parte, se coloque de pé, e você verá que o Senhor Deus, Ele entrará na tua causa, Ele entrará na tua vida, e Ele fará a mudança. E aí disseram para o Mordecai, aí ele mandou dizer, se coloque de pé, vai, convoca o jejum, e ele foi. Verso 17, capítulo 4. Assim Mardoqueu seguiu o seu caminho e fez segundo o que Esther havia lhe ordenado. Olha Esther. Esther começou a trabalhar. Há uns anos atrás resolvi abrir um negócio de casadeiro e botoneiro. Pegar botão, tricô, casinha. E aí compramos as máquinas, fomos pagando. Compramos uma máquina top lá, nosso assistente ficou feliz, máquina eletrônica. E tudo dando certo, irmãos. Estavam com mais de 10 clientes. Juntamos um dinheiro do banco e falamos assim, olha, agora nós já pagamos todas as despesas da máquina, quitamos tudo. Foram mais de um ano trabalhando, 2 anos. Não, acho que mais uns 4 anos nós trabalhando. E aí nós estávamos tudo quitado, as máquinas todas eram nossas, paga. Então o dinheiro do banco agora é só nós ir vivendo, vamos viver bem. A gente troca de carro, a gente constrói nossa casa, e começamos a fazer planos e sonhos, e tudo ia bem quando veio a crise. E a crise instalou no país, e aí os modelos mudaram também, como estava mais no casaco. E agora, o que nós vamos fazer? A gente só faz isso. E o dinheiro que estava no banco foi-se embora. Nós fomos suportando até que teve uma hora que a gente tem que clamar. Nós clamamos a Deus. Falamos, Deus, precisamos de uma resposta. E Deus foi aquecendo nosso coração. Vende tudo. O que, Deus? Vende. E fomos lá e vendemos, fazemos. Só que também
para nós vender, não deu trabalho, porque não achava quem queria comprar, porque estava em crise, ninguém queria casar. Até que um rapaz de outra cidade falou assim: olha, troca em tricô. Tá bom então. E aí pega o tricô e tentando vender para um, tentando vender para outro, e não ia. Até que conseguimos vender o tricô. E aí pegamos um cliente bom e outro cliente bom, e aí os fardos de tricô que estavam lá foram todos embora, e agora acabou o tricô. E aí Deus foi abrindo as portas, nós começamos a vender tricô. E pegamos mais, e fomos vendendo. E há mais de 4 anos estamos vendendo tricô. Temos uma igreja que está conosco há mais de 4 anos. E as coisas fluíram. Mas nós tivemos que tirar um período para nós fazermos jejum. Tivemos que buscar a Deus. Tivemos que superar. Saia da zona de conforto e supere. Esse é o segundo ponto. Suportar e depois superar. Mas tem o terceiro, pastor. Vamos falar dele. O povo de Deus não foi feliz no jejum. E você sabe, é tão interessante como Deus trabalha. Porque eu já vi crente falando: por que Deus permite que o cristão sofra? Parece que o ímpio não sofre tanto, parece que o cristão sofre mais. Você busca a Deus, parece que você desce mais lá embaixo ainda, não é? Você acha que você está numa situação difícil, você fica pior. Só que às vezes é necessário o fortalecimento. E nós cristãos também às vezes temos essa vergonha, né? A gente só busca de verdade, Deus só desce lá no pó da oração, do jejum, quando vem problemas, quando vem crise. A crise na vida do cristão, ela não pode ser interpretada como algo ruim. Um cristão que é vencedor, ele sabe que aquele momento difícil é não para derrubar ele, mas sim para fortalecer, para colocar ele de pé. E quando o povo de Deus começou a orar, Deus tocou na rainha Esther lá no palácio e deu-lhe uma estratégia. Ela então chega no pátio onde o rei ficava, na sala do trono, e entrou. Mas ninguém tinha autorização para entrar, senão perdia a cabeça. E o rei falou: pode deixar entrar. E ela entrou. Já é um bônus, porque quando Deus começar a trabalhar ao seu favor, meu irmão, quando você se colocar de pé, quando você começar a jogar a telha lá para cima, Deus abrirá as portas. As coisas vão começar a acontecer. E começou a acontecer. Ela já não morreu. E ela chega até o rei: ó rei, tem um pedido? Pode falar? Rei, eu quero convidar o senhor e o seu primeiro-ministro para um banquete. E eles se apressaram e o Amã já chegou todo lá para a família dele. Amor, você não sabe. Agora eu vou matar todos os judeus, ainda vou, ainda fui convidado ainda pela rainha para o banquete. E tudo se apressou e eles foram lá, o banquete já estava preparado. E quando o rei sentou e começaram ali o banquete, só os 3, o rei disse: e aí, minha rainha, o que você deseja? E ela falou assim: rei, eu quero fazer um pedido. E o rei disse: olha, faça o seu pedido e peça o que quiseres, pois eu te darei até a metade do meu império. Olha que oportunidade! E então Amã estava ali todo na mesa. A data para os judeus morrer já estava marcada. E então Deus, ele entra ali em espírito na Esther. Deus vai te encher, meu irmão. Deus vai te dar autoridade para que você possa desempenhar papéis importantes. Entenda, este momento difícil é para a vitória. Então agora a rainha Esther está numa posição privilegiada. Ela diz: ó rei, então eu tenho algo
furioso, vai para o jardim, fica revoltado, e Esther vai para os seus aposentos. Amã fica perdido e não sabe o que fazer. Então ele entra no quarto de Esther, deita sobre o seu leito, debruça ali e pede misericórdia pela vida dele. E quando isso, o rei entra e vê aquela cena, ele fica irado e diz: como ousas, além de querer matar, você quer persuadir a minha esposa? Então a sentença estava dada e foi decretada a sua morte. Está difícil aí? O seu inimigo parece que está cada vez mais crescendo, a crise está aumentando. Eu não sei, eu posso estar falando de crise econômica aqui, mas a crise na sua vida pode ser uma falta de emprego, uma dívida que te consome, um sonho que não se realiza, algo que está demorando para chegar. Mas para mim encerrarmos, eu quero dizer o terceiro S que está no capítulo 5, verso 4, que foi quando a rainha ela recebe algo de Deus. Sabe por quê? Porque o povo se preparou. É o terceiro S. Se prepare. Esteja preparado, porque a sua bênção está chegando. E alguém diz lá para ele: olha, tem uma notícia para te dar. A Amã construiu uma forca lá enorme lá para matar o Mardoqueu. Você é mesmo? Não vai ser nessa mesmo que ele vai morrer. Mas e agora, pastor? E o povo? Ele estava condenado, ele não podia voltar atrás. Não podia. Só que aí numa certa noite o rei não conseguia dormir. Ele disse para alguém: lê para mim os livros das crônicas. Começaram a ler. Nessa história estava contando que alguns dias atrás Mardoqueu tinha levado o próprio rei da morte. Ele escutou alguém planejando e avisou antes, e aí conseguiram livrar o rei da morte. Ele falou: o que foi feito? Foi feito nada. Então ele honrou a Mardoqueu. E depois de todos esses acontecimentos, depois de tudo isso, eu creio que o rei lembrou. Depois que Amã foi morto, depois que tudo isso aconteceu, agora o rei lembrou de novo disso daí e colocou ele no lugar de primeiro-ministro. E agora eles juntos, os três ali, o rei, o Mardoqueu que estava agora como primeiro-ministro, e a rainha Esther, os três poderes máximos do império, eles dão uma chance para o povo de Deus lutar pela causa. E aí muitos já desistiram de matar o povo de Deus, né? Se eles vão lutar, antes eles só iam matar, mas agora vai ter que lutar. Mas mesmo assim teve uns corajosos que foi lá e tentou a sorte, mas deram mal. Naquele dia do decreto em que estava condenado para o povo de Deus morrer, os seus inimigos morreram aos milhares. Às vezes não é do jeito que você quer, às vezes não é do jeito que você pensa ser, mas apesar das dificuldades, o povo de Deus, os judeus dessa história, eles passaram por uma crise enorme que corria risco da sua vida, mas com 3 S's: suportaram, eles superaram, e depois eles se prepararam para o que Deus lhes havia concedido. Eles venceram a crise, eles foram mais do que vencedores. Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você: não desanime, não dê ouvido para o que o povo fala,
Confie no que a palavra de Deus tem dito para você. E ela disse: em Cristo somos mais do que vencedores. Não é simplesmente vencedores, é mais do que vencedores. Confie em Deus, Ele tudo fará por você. Amém? Deus abençoe.